Estava lá de visita. A polícia acredita que Rafael estava morando no Rio de Janeiro e que de lá controlava o tráfico aqui em Belo Horizonte. Quando foi preso, ele estava desarmado e assistindo televisão. Silvestre tentou fugir dos policiais. E aí nós fomos atrás, fizemos a abordagem e dentro da casa estava o outro lá deitado vendo televisão. É isso, está muito descansado. Agora algumas cidades vão ficar com as suas programações locais. Eu desejo uma boa noite, fique com Deus. Amanhã nos encontramos no nosso Cidade Alerta. Tchau. Obrigada, Marcelo Rezende. Agora a Baixada Santista e o Vale do Paraíba estão na tela da Record TV. O SP Record está chegando com os seguintes destaques. Estudantes viram alvo de bandidos em campus de universidade. Alagamentos interditam IML de Santos e legistas mudam de cidade. Preço dos combustíveis cai pela terceira semana seguida na Baixada. E nós fomos ao Rio de Janeiro conferir os bastidores do sucesso Rico e Lázaro. Olá, boa noite. Eu sou Fabiana Kiel e a partir de hoje estarei no comando do SP Record. Começamos falando de estudantes que fizeram um protesto em São José dos Campos. Eles estão preocupados com a falta de segurança. Cerca de 20 alunos foram vítimas de um arrastão em uma universidade pública. Os estudantes se concentraram em frente à Praça Afonso Pena, no centro de São José dos Campos. Eles chegaram a fechar uma rua e o trânsito precisou ser desviado. Com cartazes, os jovens pedem mais segurança. Essa garota foi assaltada dentro do campus. Caloura, recém-chegada em São José, está traumatizada, com medo de ir para a faculdade. Na hora que eu cheguei em casa, eu liguei para o meu pai. Aí a ficha caiu do que tinha acontecido, que realmente foi um arrastão, que alguns de nós poderíamos ter sido mortos lá mesmo. E aí foi um choque, eu fiquei com muito medo de sair de casa. Cerca de 20 estudantes estavam nesta quadra jogando vôlei. A atividade faz parte da grade curricular. Era por volta de 8 horas da noite quando foram surpreendidos por pelo menos 8 suspeitos. Eles chegaram pelo mato e cortaram a cerca para entrar no campus. Segundo as vítimas, os criminosos estavam armados e com os rostos cobertos com camisetas. Eles renderam os estudantes que não reagiram. Mesmo assim, foram violentos. Fizeram ameaças e roubaram as mochilas, os celulares e carteiras. Foi um verdadeiro arrastão no local. Pareceu que eram todos de menores e eles começaram a fazer pressão psicológica com arminhas de tiro, teaser e com pelo menos uma pistola. A gente não sabia se era verdadeiro ou não, mas a gente não quis arriscar. Na mesma semana, os alunos já tinham sido alvos de outro assalto, mas no entorno da faculdade. Mesmo local onde Gabriel passou momentos de pânico no final do ano passado. Na época, chegou a ser agredido. Eles saíram do mato, vieram, me deitaram no chão, me bateram bastante, pegaram minhas coisas e eu estava indo para a Unifesp, foi muito perto. Esse campus da Unifesp fica em uma área afastada, na Zona Leste. A falta de policiamento na região é a principal reclamação dos jovens. Nós ficamos sabendo que tem apenas um carro para toda a região leste. Então, assim, esse carro ele é responsável pela ronda, mas todo chamado 190 ele tem que sair para atender. Então, nós não conseguimos, assim, estudar em paz. Nós soubemos de alunos que tiveram que trancar o seu curso por conta disso. O protesto foi pacífico. Eles saíram em passeata até o Paço Municipal para entregar uma carta ao prefeito. Reivindicações a gente sabe que são muitas, mas o mínimo que a gente pede é uma segurança para que os alunos possam estudar em paz. Já não é o primeiro caso de assalto nosso, mas foi o primeiro assalto à mão armada que invadiram a nossa universidade. Por nota, a universidade informou que estuda medidas para reforçar a segurança, como implantação de câmeras, novas cercas e aumento das rondas por vigilantes terceirizados. Já com relação à área externa do campus, informou que está em contato com a Polícia Militar. E a gente segue acompanhando essa situação, porque a Polícia Militar diz que tem uma equipe de ronda escolar que faz policiamento em torno da universidade. O prédio do IML de Santos foi interditado neste fim de semana por causa das chuvas. O local ficou alagado e os serviços tiveram que ser transferidos para o Guarujá. O sindicato que representa os trabalhadores da Polícia Civil diz que a situação já era esperada.
As fotos são do IML de Santos. Pelas imagens é possível ver que o local ficou embaixo d'água. Os serviços tiveram que ser interrompidos. Os corpos que estavam no setor necroscópico foram encaminhados para o IML de Guarujá. Neste domingo, o prédio foi vistoriado e limpo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o local deve voltar a funcionar totalmente até esta terça-feira. Nesta segunda, estavam sendo feitos aqui apenas os exames de corpo de delito. Os problemas no IML são antigos e não estão relacionados apenas às condições do tempo. A gente vê infiltração, o alagamento só contribuiu para que isso daí fosse exposto à população, né, as condições precárias. Não é a primeira vez que o jornalismo da Record TV fala sobre as condições do prédio. Em 2015, nós mostramos uma passeata que saiu do local em direção à sede da Diretoria Regional da Polícia. Funcionários chamavam a atenção para a falta de infraestrutura nas delegacias da região. Neste mesmo ano, 2 ações foram movidas pelo sindicato pedindo a interdição do IML e do Palácio da Polícia, que inclusive não teriam o alvará do Corpo de Bombeiros. A nossa instituição, ela participa de forças-tarefas, né? Exemplo aqui no centro da cidade, onde que foram fechados, interditados estabelecimentos comerciais que geravam empregos e foram fechados pela falta de AVCB, né? Então, com relação ao Estado, não. O Estado, ele faz o que ele bem entender, né? O IML de Santos atende não só os casos da cidade, mas também os de São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. A grande demanda não permite que a região receba corpos de vítimas de grandes desastres, como, por exemplo, do acidente com o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, e dos estudantes da rodovia Mogi Bertioga. No ano passado, nós também mostramos a novela para reabrir a unidade em Praia Grande. O lugar está fechado há mais de 3 anos. No final do ano passado, inclusive, falaram que estava pronto, só estava faltando licitar umas macas, né? Até vou aproveitar a oportunidade, caso o governo do estado de São Paulo, num momento de crise desse daí, esteja com dificuldade, nós do sindicato estaremos aqui à disposição para estar ajudando na compra desse material, para que a população e os funcionários venham a trabalhar num lugar decente. E nós entramos em contato com o governo do estado, mas não tivemos resposta. A chuva do final de semana na Baixada Santista causou, é claro, diversos transtornos. Em Santos, mais uma vez, a entrada da cidade parou. Motociclistas, ciclistas e pedestres ignoraram o perigo de buracos e até de doenças e se arriscaram. Eu levei 2 tombos dentro da água lá. Se não fosse um moço, eu ficava. Essa senhora de 75 anos também encarou a água. A onda, quando vinha, quase que derruba a gente. Enquanto o caminhão passava, uma onda se formava. Este homem se segurou em uma árvore para não cair. Aqui pelo meio não tem como afundar, né? Só a marola só, mas pelo meio dá para vir. Mas é perigoso, né? Se for uma pessoa, qualquer problema não passa. Até as placas dos veículos se perderam debaixo d'água. Quem mora na região teve que ter paciência para chegar em casa. Eu passei aqui ontem, vou passar aqui hoje de novo. Por quê? Porque eu moro aqui nos prédios. E não tem ônibus, o ônibus não está passando. Vocês não ficaram com medo de passar aí nessa água? Bastante medo, né? Por causa dos buracos, né? A gente ficou bem assustada. Aí desde ontem que a gente está fazendo esse trajeto. E neste fim de semana choveu mais da metade do previsto para o mês de março. Na Baixada, além do alagamento na entrada de Santos, teve queda de árvores de hospital inundado. A chuva voltou com força, um acumulado de mais de 160 milímetros. Segundo a Defesa Civil de Santos, o esperado para todo o mês de março é de 280 milímetros. Os reflexos de toda essa água estão em vários locais. Na Santa Casa, imagens de celular mostram funcionários caminhando por um corredor repleto d'água. Estragos também nas ruas. Na feira da rua Marquês de São Vicente, no Campo Grande, um homem caminha com dificuldade pela água. No Morro da Nova Sintra, uma pedra caiu no meio da pista. Nenhum veículo foi atingido. Já no Boqueirão, esta árvore caiu dentro do Canal 3.
Na Rangel Pestana, a calçada em frente a uma obra cedeu devido ao rompimento da rede de esgoto. E para sair da cidade, mais transtorno. Quem arriscou passar acabou ficando no meio do caminho como motorista desse carro branco. Olha só a situação, o carro morreu ali no meio do alagamento e agora vai ser difícil sair dali. Alguns motociclistas tentavam encarar a enchente, mas nem todos tinham coragem de seguir adiante. Você tentou ir, mas não deu? Tentei, quase cobriu a moto toda. Sem condições, tem que voltar pelo morro. Aqui o caos se instala a cada chuva, uma reclamação antiga. Faz tempo que é assim aqui, hein? Há muitos anos, né? Não muda as coisas aqui. Não melhora? Não melhora. Muda, passa prefeito, muda e continua do mesmo jeito. E depois de tantos problemas, o clima melhorou nesta segunda-feira. Com tempo firme, muita gente aproveitou para literalmente colocar a casa em ordem. O sol brilhou já nas primeiras horas desta segunda-feira. Apesar disso, em Santos, várias ruas do Chico de Paula, um dos bairros mais castigados pela chuva, ainda é possível encontrar evidências de um final de semana para lá de complicado. Mesmo assim, apesar desta lama e do aguaceiro, quem vive por aqui respira aliviado agora. Bem, para a gente ter uma ideia de como a situação está bem mais tranquila agora, olha, nós vamos entrar numa das casas aqui da rua, uma rua que ficou toda debaixo d'água aqui nesse fim de semana. A marca no muro, essa marca escura, mostra bem a altura que a água chegou, né? Dá só uma olhada. E é claro que essa água acabou invadindo a residência aqui. A moradora, que é a dona Eugênia, que mora aqui, o que ela fez já prevendo toda essa situação? Ela construiu um muro para evitar que a água invada o quintal, a lateral da casa. E aqui na parte da frente, na área, ela fez uma espécie de comporta. Como é que funciona aí, dona Eugênia? Toda vez que chove, dona Eugênia chega e bota essa madeira aqui para evitar que a água acabe invadindo, né, entrando na casa dela. Mas, infelizmente, apesar de todos esses cuidados, nesse final de semana, ela não conseguiu evitar o pior. As imagens gravadas pela moradora mostram bem como a casa ficou toda inundada. E tudo acontece tão rápido que não há tempo de levantar todos os móveis. Você mal dá tempo de pôr o sofá que nós conseguimos e só. O resto não deu mais nada. Tiramos só assim, coisa que estava mais no assoalho, né? E só isso, foi muito rápido. O pior é que, segundo dona Eugênia, o problema é antigo e frequente. Às vezes nem uma chuva muito forte, a rua já se alaga toda. Fica todo alagado, só não chega quase a entrar dentro de casa. Mas como uma chuva foi muito forte, ela entrou dentro de casa. Na sexta-feira também ficou tudo cheio. À noite, depois nós limpamos, de manhã começou a chover outra vez, encheu novamente. De acordo com a Defesa Civil de Santos, o acumulado das chuvas desse final de semana na cidade chegou a 302 milímetros, mais do que o esperado para o mês inteiro. Esses 3 dias foram 302 milímetros acumulados aqui em Santos. No mês de março, normalmente aqui chove em média 280 milímetros, não chegando a 300. Então nós tivemos em 3 dias mais do que choveria no mês todo de março. Quer dizer, muita chuva em tão pouco tempo, né? Não tem jeito, né? Sim, ela veio muito concentrada num período muito curto. Como sexta-feira, por exemplo, em menos de 3 horas, foram 130 milímetros. Isso é muita água, muito volume. O sistema de drenagem não dá conta de escoar um volume tão grande assim de água. Para dona Eugênia, não bastasse todo o transtorno no final de semana, resta ela agora contabilizar o prejuízo com os móveis destruídos dentro de casa. Os guarda-roupa fica inutilizado, os racks das crianças ficam lá todo ao Deus dará. E você também, é outra coisa que a gente não pode, comprar alguma coisa pra gente. Eu queria fazer alguma coisa, trocar isso, trocar aquilo, a gente já pensa 2 vezes que não tem como. Pode perder tudo de novo no próximo chuva e nem precisa ser muito forte. E depois dos estragos provocados pelas chuvas no fim de semana, moradores de Itanhaém estão pedindo ajuda ao poder público para consertar as suas residências. A repórter Beatriz Butiano está lá agora ao vivo. Boa noite, Beatriz. Boa
Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos que acompanham o SP Record. Fabiana, a população veio e está aqui na Câmara de Vereadores de Itanhaém pedindo uma solução para o problema das enchentes. Esse grupo faz parte de um movimento popular que se formou há mais ou menos 2 meses, que se organiza principalmente pela internet, pelas redes sociais. Eles entregaram um requerimento ao presidente da casa, o vereador Rodrigo Dias, pedindo para que ele convoque uma audiência pública para discutir o assunto. Como o documento foi entregue pouco antes do início da sessão, o tema não seria discutido agora, mas alguns moradores já falaram, mesmo sem poder aqui na Câmara, levantaram e falaram sobre os problemas, sobre os prejuízos que tiveram com essa enchente. Amanhã o grupo deve entregar também um abaixo-assinado ao vereador. Eles querem que o prefeito participe da audiência junto com representantes de vários setores da prefeitura. Itanhaém, Fabiana, foi a cidade do Litoral Sul que mais teve desalojados por causa da chuva desse último fim de semana. 35 pessoas tiveram que deixar as suas casas após ficarem ilhadas. 2 delas foram para uma escola municipal e as demais para casa de parentes e conhecidos. Aqui a gente vê a população continua aqui na Câmara de Itanhaém tentando falar, tentando expor o seu problema, mas isso deve ser realmente protocolado e o que a gente espera é que seja encaminhado uma audiência para discutir o assunto. Fabiana. Obrigada, Beatriz. A gente espera mesmo que seja resolvido. E Caraguatatuba continua em estado de alerta. No fim de semana voltou a chover e pelo menos 15 famílias estão desabrigadas. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Mônica Arruda, que tem as informações para a gente. Boa noite, Mônica. Olá, Fabiana. Boa noite a você e a todos que acompanham o SP Record. Em Caraguatatuba, Fabiana, 47 pessoas continuam nos abrigos da prefeitura. Outras 50 foram removidas de suas casas e estão com amigos e parentes. Segundo a Defesa Civil, 19 áreas de risco estão sendo monitoradas, entre elas o Jaraguazinho, Rio do Ouro e Tinga. No fim de semana voltou a chover, mas foi pouco, cerca de 20 milímetros. Apesar disso, houve deslizamento de terra em vários bairros. No Benfica, por exemplo, uma árvore caiu sobre uma casa. Uma mulher e uma criança ficaram levemente feridas. A prefeitura continua arrecadando doações para os desabrigados. E em Ubatuba, Fabiana, em 24 horas choveu 120 milímetros. Apesar disso, não houve ocorrências graves. Em São Sebastião, uma encosta cedeu no bairro da Enseada e a Defesa Civil interditou o local. Fabiana. Obrigada, Mônica, pelas informações. Em uma época em que tudo fica mais caro, o combustível vai na contramão dos reajustes. A gasolina e o etanol tiveram queda nos preços, mas é uma redução ainda tímida. Quem diria, o preço do combustível está mais barato. Mas será que deu para notar a diferença na bomba? Não muito, né? Mas assim, pelo menos um pouco, já é um avanço, né? Que caiu, mas ainda é muito caro. Não dá para sentir... Não dá para fazer uma diferença no orçamento do mês. Olha, os consumidores têm lá a sua razão, porque os preços diminuíram, timidamente, mas diminuíram. Aqui nesse posto de gasolina, por exemplo, a gasolina já custou R$ 3,79. Depois caiu para R$ 3,65 e agora está R$ 3,59. Já o etanol de R$ 2,79 agora está R$ 2,69. Esta queda nos preços foi praticamente em todas as regiões do Brasil e isso tem uma explicação. Vários fatores influenciaram nessa redução no valor na bomba. A demanda, obviamente, influenciou bastante, senão o produto fica estocado nos tanques e os revendedores acabam ficando com o produto encalhado. Então tiveram que fazer uma promoção, diminuir o preço para poder vender. Mas também as reuniões mensais que estão ocorrendo agora está trazendo o preço para baixo, porque o valor do barril do petróleo no exterior também tem caído. Agora, para ajudar você a gastar menos, vale lembrar de uma regrinha, aquela que mostra qual é o combustível mais vantajoso para abastecer, gasolina ou etanol. Nós temos aqui um exemplo, a gasolina está a R$ 3,59 e o álcool a R$ 2,69. Vamos fazer a conta aqui, ó. 3
2,59 vezes 0,70. Veja, deu 2, vou apertar o igual aqui, 2,513. O que é maior? Esse ou o valor do etanol que está aqui? O valor que está na gasolina multiplicado por 0,70 está menor do que o valor do etanol. Ou seja, 70% do valor do álcool daria 2,51. Compensa mais hoje colocar a gasolina. O álcool está acima dos 70%. Então você acaba tendo prejuízo abastecendo com etanol nesse caso. Como está hoje a mansão onde a estrela Hebe Camargo viveu por mais de 20 anos? Uma reportagem repleta de revelações sobre a saudosa rainha da TV brasileira é o destaque do programa do Gugu, que estreia sua temporada 2017 ao vivo nesta quarta-feira. Uma homenagem à rainha da TV, Hebe Camargo. Como está a mansão que foi construída especialmente para a apresentadora, na qual ela viveu por quase 20 anos. Um lugar que foi marcado por festas animadas e cheias de famosos. O móvel está fechado há 17 anos, desde que Hebe deixou de viver nele. E agora está à venda por 8 milhões de reais. Vamos lá? Vamos. Uma reportagem cheia de revelações sobre uma das mulheres mais queridas do Brasil. Cimenta. Era. A história por trás de como Silvio Santos levou a estrela para o SBT. Silvio deu uma ordem para o Luciano: eu vou viajar, quando eu voltar eu quero a Hebe contratada. E a controversa saída de Hebe da emissora, que ficou por 24 anos. Você acha que ela saiu do SBT? Depoimentos reveladores de amigos íntimos. Hebe, eu vou contar isso, rapaz, Que anel bonito esse que você está no dedo. Fala, esse aqui você gostou? Tirou o anel e me deu. E eu uso até hoje. Esse anel aqui. Um relato inédito. Hebe foi apaixonada de verdade por dois cantores muito conhecidos de todo o Brasil. Quem são eles? Era paixão de querer namorar? E ainda, o destino de algumas das mais valiosas joias da apresentadora. Estas peças exuberantes serão mostradas para todo o país. Nayara Azevedo, a musa dos 50 reais. Não sei se tô na cara dela ou bato em você. Surpreende os fãs que cantavam o sucesso em um karaokê. E pra juntar pagar a dama que lhe satisfaz. Ao vivo, no palco, a cantora lança sua nova música. Mas o que diz a canção que vai substituir a sofrência dos 50 reais? Que bonito, hein? Os novos cenários do Gugu já estão prontos. E quem quiser ver como ficaram, é só entrar no Facebook do programa, 1 hora antes da estreia. Nesta quarta, às 10h30 da noite, tem a nova temporada do programa do Gugu. E uma mulher foi baleada durante um assalto na tarde de hoje em Tremembé. Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Mônica Arruda. Mônica, alguém foi preso? Não, Fabiana, por enquanto não. A vítima é uma mulher de 53 anos que estava de carro chegando no bairro Maracaibo, em Tremembé, quando foi abordada por 2 homens, um deles estava armado. Segundo a polícia militar, a vítima teria reagido ao assalto, por isso o criminoso então atirou. A mulher levou um tiro de raspão na cabeça, ela foi socorrida pelo helicóptero Águia da polícia militar e levada até o Hospital Regional de Taubaté, onde permanece internada. Os criminosos conseguiram fugir e no carro da vítima, viu, Fabiana?
Obrigada, Mônica. A greve dos servidores públicos de Santos completou 12 dias hoje. Nesta segunda, os funcionários fizeram um ato na Praça das Bandeiras, no Gonzaga, para protestar contra a falta de acordo com a prefeitura. Segundo o Executivo Municipal, o reajuste salarial pedido pela categoria só terá possibilidade de ser concedido no segundo semestre. Em São Sebastião, um motorista de ônibus foi assassinado no bairro Boracéia. Nós voltamos a falar com a Mônica Arruda, que tem mais detalhes desse caso. Mônica, foi uma tentativa de assalto? Olha, Fabiana, apesar de não descartar nenhuma hipótese, esse caso não foi registrado como tentativa de assalto. O motorista tinha 50 anos, ele estava em horário de trabalho dentro do ônibus, aguardando a hora para retomar a linha. O ônibus já tinha chegado no seu ponto final, no bairro Boracéia, em São Sebastião, quando foi abordado por homens armados que já teriam chegado atirando. O motorista morreu na hora. No momento do crime, não havia passageiros no ônibus, já que ele estava no ponto final. E o que chama a atenção nesse caso, Fabiana, é que nada foi roubado, ou seja, por enquanto, a polícia ela não trabalha com a suspeita de tentativa de assalto. A prefeitura não comentou o caso, já a empresa responsável pelo transporte lamentou, disse que o motorista era um trabalhador dedicado e querido por todos. Até o momento, Fabiana, infelizmente, ninguém foi preso ainda. Obrigada, Mônica. E a seguir, nós fomos até o Rio de Janeiro acompanhar as gravações da novela O Rico e Lázaro. Os atores falaram sobre os bastidores deste sucesso da Record TV. O SP Record volta já. Se Vossa Mercê contar toda a verdade para o senhor Álvaro, nós vamos ser descobertos. Nesta segunda, 7h30 da noite. Mesmo sabendo de todos os riscos, Isaura escolhe revelar sua história. Senhor Álvaro, o senhor precisa me escutar. É muito importante. Sou todo ouvidos. A escrava Isaura. E em abril, o maior show de dança da televisão mundial. Estreia Dancing Brasil. Você tem na sua família alguém que sofre com problemas de alcoolismo, mas não sabe como ajudar? Apresento a você o Inibimax, o tratamento contra o alcoolismo que tem ajudado a milhares de pessoas a pararem de beber. Com apenas 10 gotas, 2 vezes ao dia, o Inibimax ajuda no combate ao vício da bebida. Não perca mais tempo. Ligue agora pelo 0800 ou acesse saudegarantida.com.br e cuide de quem você ama. Saúde Garantida. A Record TV agora é digital. Os seus programas preferidos vão ter mais qualidade de som e de imagem. Mas atenção, se este A aparecer no canto da sua tela, você ainda está assistindo a Record TV com o sinal analógico. Então, seu televisor precisa de um conversor e de uma antena externa para receber o sinal digital. A garantia de acesso à TV digital é um direito seu. E o mais importante, ela continua livre, aberta e de graça. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Assim disse o Deus de Israel. Na voz do profeta, a mensagem de Deus. Por que não ouviram minhas palavras? Por que se endureceram? Eis que permitirei que caia sobre esta cidade um mal que alertei contra ela. Prendam esse homem! Na ordem do sacerdote, uma revolta nada divina. Jeremias não merece ser preso. Que ele seja açoitado. Isso é um absurdo! Vai se arrepender! Contra Jeremias está indo contra Deus! E nesta segunda, 8h30 da noite. Eu não tenho direito! Cala essa boca! Na atitude extrema de Asher, a salvação ou a tragédia. Deus está vendo tudo, ele sabe o que faz. O Rico e Lázaro. Eu fui até o Rio de Janeiro acompanhar as gravações da novela O Rico e Lázaro. Nós estivemos nos bastidores junto com o elenco. Os atores mostraram detalhes dessa trama cheia de batalhas e ensinamentos. Vamos ver.
A novela O Rico e Lázaro estreou com muitas emoções e efeitos especiais. Os detalhes são cinematográficos. A mega produção da Record TV mostrou já no início cenas com intensas discussões entre o profeta Jeremias e o sacerdote Fassur. Nossa equipe foi até o Rio de Janeiro, onde as cenas são gravadas, para conhecer os bastidores desta superprodução. Eu sou o rei Zedequias! Eu tomo as decisões por aqui! Olha, eu tenho 27 anos de carreira, né? Eu nunca vi nada parecido em termos de cenário, em termos de produção, em termos de computação gráfica. A novela é um primor, assim, não estou sendo cabotino, né? Não é porque sou o diretor-geral da novela, mas, cara, a novela é linda, né? Assim, por um acaso é uma novela, mas podia ser uma minissérie, podia ser um filme. Zé Carlos Machado interpreta um líder do povo, mas ele é corrupto e cruel. Fassur vai causar sofrimento e destruição durante toda a trama. Ele é manipulador, ele é muito perigoso assim nas relações, né? Então isso provoca também questões dramáticas muito interessantes. Então ele vai ser um provocador, não só dentro da situação dramática, como vai ser um provocador também para o próprio público. Além de muito aprendizado, a trama revela a importância e as consequências de nossas escolhas. A todo tempo a gente escolhe caminhos, a gente escolhe por onde a gente vai seguir, o que a gente vai fazer, o que nos move, e depois a gente acaba sofrendo consequências, boas ou ruins, pelas escolhas que a gente faz. Todo mundo erra, todo mundo tenta, todo mundo tem ambição, e os personagens aqui também têm muita ambição, né? Eles querem crescer, né, dentro da Babilônia, querem crescer, querem ser pessoas melhores, às vezes querem só o poder. E é legal que cada personagem tem uma característica bem diferente. O cenário da cidade de Jerusalém é fascinante. As estruturas grandiosas possibilitaram episódios nunca reproduzidos na televisão brasileira. Nesse momento a gente está na entrada da cidade de Jerusalém, a gente consegue ver o quanto é grandioso. E a gente vai acompanhar inclusive agora uma gravação que está acontecendo nesse momento. Aqui é a Rua do Comércio. Vem comigo. Edgar Miranda ensaia, comanda, aprova. Nada passa pelo olhar atento do incansável diretor-geral de O Rico e Lázaro. São cenas dificílimas, que a gente vai ter o elenco, então, com muita roupa pesada. Mas, assim, a gente vem pra cá, cara, o texto é maravilhoso, né? A produção tá maravilhosa. Então, a gente vem pra cá que nem criança, para se divertir mesmo. Eu me divirto muito trabalhando. Para mim, assim, eu faço tudo com muito amor, com muito carinho. Do lado do bem, nos deparamos com um personagem de muita fé e honestidade. É o sacerdote Zadok, interpretado por Paulo Figueiredo, que mantém a família no caminho de Deus, já que o povo de Jerusalém segue mergulhado na idolatria. O Zadok, meu personagem, é um sacerdote de Deus único, não é? Assim como a família dele, é uma família muito bonita, uma família assim exemplar, do ponto de vista de harmonia, de coisas boas, né? Tudo que você pode pensar de bom, a família do Ravina, né? Chama-se família Ravina, porque Ravina é o nome do filho, que é o Marcos Breda. É um exemplo, então, esse pai bom, né? Não, aliás, no primeiro capítulo da novela, a gente tem uma cena que acho que é muito emblemática da relação desses dois personagens. O meu pai, vendo os seus netos se comportando, todo mundo ajudando, em todas as tarefas, todo mundo pegando junto, né? Ele me diz que eu eduquei muito bem os netos dele, né? E eu respondo para ele que eu não fiz mais do que seguir o exemplo dele. E o clima de amor, amizade e respeito da trama se espalhou pelos corredores da Record TV. Algumas vezes tivemos que interromper nossa gravação por conta das brincadeiras. O tempo todo assim, gente. É beijos, beijos, muitos beijos. Aqui o pessoal beija, que é uma loucura. É a prova de que o sucesso de uma grande novela feita com tanto profissionalismo e dedicação contagia. Ele nos traz a palavra de Deus. Disse o Senhor. Minha mão, sois como o barro nas mãos do oleiro.
E amanhã você confere como os efeitos especiais e a tecnologia da novela O Rico e Lázaro são criados. As imagens são impressionantes, você não pode perder. Ilhabela recebeu um dos maiores eventos de esporte aquático do Brasil. Mais de 1.500 atletas entre profissionais e amadores participaram da competição. O mau tempo não desanimou os atletas, até porque, profissional ou amador, para quem gosta de esporte, quanto maior o desafio, melhor. Porque se a hora tivesse o sol, seria um pouco mais difícil. Então, assim ajuda pra gente que é atleta. O stand-up paddle foi uma das provas. O mar ficou pequeno para eles. Prova alucinante, alucinante, muito bom. Ilhabela é um paraíso, mas vale muito a pena. A emoção de concluir a prova e alcançar a linha de chegada é única, principalmente para quem luta por mais inclusão social. Há 18 anos já que eu remo nessa modalidade, fomento esse esporte para pessoas com deficiência e acho interessante a gente botar essa inclusão. E é isso, que vem os próximos circuitos em todas as etapas do brasileiro. Exemplo de superação, o canoísta Fernando Fernandes praticou o surf ski, uma modalidade de remo com esse caiaque longo e estreito. Para atleta da seleção brasileira, se considera uma pessoa de muita sorte em poder fazer o que gosta e em lugares assim. Para mim o tempo tá lindo, sol, chuva, do jeito que for a gente rema, aqui não tem tempo ruim não. Esse é o maior evento de esportes aquáticos do país e pela 9ª vez acontece em Ilhabela. 1.500 atletas de vários estados se inscreveram. É uma oportunidade para a troca de experiências, até mesmo com aqueles que começam cedo, desde muito pequenos, no esporte. É o caso dessa duplinha aí. O Pedro, de 5, e o Robson, de 6 anos, apesar da pouca idade, falam de seus desempenhos como adultos. Tava legal também, tá? Mas eu caí ali na frente, aí eu comecei a subir rápido, remando, dei a volta na boia, entrei ali e entrei no pódio. Quando eu tava remando, sabe o que eu achei? Muito bom, eu gostei do campeonato. Essa família veio do Rio de Janeiro para participar. O maridão fez 9 quilômetros de stand-up e ficou satisfeito com o resultado. Foi boa, cansativa, mas depois que você acaba, dá uma sensação de missão cumprida, muito bom. Esse é apenas benefícios que o esporte proporciona. O grande pilar dele é ser um evento familiar, a galera vem com a família, então o filhinho rema, a avó rema, o pai rema, e cada vez é o boca a boca, cada vez um vai trazendo mais um participante, mais outro participante. O atleta de rendimento, ele tem os aplausos e a admiração dos amadores, né? E os amadores têm um aprendizado. E foi com muita adrenalina e aventura que Ilhabela se despediu do verão. Várias canoas dentro da água, stand-up, surf ski, tem até a categoria agora dos para-atletas para poder entrar na água também. Super bacana o evento. E daqui a pouco a vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista pode estar mais longe para o Santos. Depois da derrota do fim de semana, o SP Record volta em instantes. Até já! Tranquem tudo! Alerta preto em todas as portas e elevadores. Ben Stiller. Não somos criminosos, não sabemos roubar. Só que eu conheço quem sabe. E Ed Murphy. Acabei de me lembrar de você. Com habilidades. E que habilidades são essas? Só para a comédia. De zoação, né? Esses Zé da tua quadrilha? Roubo nas alturas. Nesta terça, 10h30 da noite. No Cine Record Especial. Como anda a sua vida sexual? Anda meio caída e devagar? Você precisa do Libidol, o poderoso estimulante sexual que vai mudar a sua vida, aumentando o desejo e o ânimo para o sexo. Libidol é um tratamento natural, sem contraindicação, que vai levantar a sua autoestima na cama. Com apenas uma cápsula ao dia, você reativa o seu desejo sexual. Não perca mais tempo. Ligue agora pelo 0800 ou acesse saudegarantida.com.br. Nesta segunda, na Record TV, mesmo sabendo de todos os riscos, Isaura escolhe revelar sua história. Senhor Álvaro, o senhor precisa me escutar. É muito importante. Sou todo ouvidos. 7h30, a escrava Isaura. Prendam esse homem! Na atitude extrema de Asher, a salvação ou a tragédia. Deus está vendo tudo, ele sabe o que fez.
8h30 da noite, O Rico e Lázaro. Notícias do Brasil e do mundo. Séries especiais. 9h30, Jornal da Record. A reportagem mais premiada da televisão brasileira. Como vivem as eternas escravas. 10h45, Repórter Record Investigação. Temporada especial. Celebridade apronta, a gente conta. Sua noite vai ser venenosa. Eu quero que vocês provem do veneno de vocês. Programa do Porchat. Então eu sou gay, Fabiola. Nesta segunda, na Record TV. De volta com o SP Record, o Santos está ameaçado de não conseguir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Ontem, o Peixe perdeu o terceiro clássico do ano, desta vez para o Palmeiras por 2-1. Nós vamos até a nossa redação para conversar com o Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Como está a situação do Santos no campeonato? Boa noite, Fabiana. Um abraço a você. Bem-vinda ao SP Record. Boa sorte aí à frente do jornal. O Santos não está tendo a sorte, né, já que usamos esta palavra, no Campeonato Paulista especialmente. Jogou ontem na Vila Belmiro, seu terceiro clássico na competição e perdeu de novo. Aliás, foi o segundo na Vila Belmiro e o segundo que veio com uma derrota de virada. Antes para o São Paulo, desta vez para o Palmeiras. Um time do Santos que perdeu inúmeras oportunidades, que chegou a transformar o goleiro Fernando Praz no melhor jogador em campo. Fernando Praz fez realmente uma grande atuação. O goleiro do Santos, o Vladimir, também foi muito bem na partida, mas a torcida está pegando muito no pé, especialmente do técnico Dorival Júnior e de alguns jogadores, como os laterais Zeca e Vitor Ferraz. Jogadores que atuam muito avançados, né, esse esquema tático novo que o Dorival Júnior implementou, time mais ofensivo, com uma linha de 3 na defesa e praticamente 6 jogadores no meio de campo. Isso ofensivamente é bom, se os jogadores converterem, né, esses gols que acabam sendo criados, os lances que são criados. E a defesa acaba sofrendo um pouquinho mais. O time precisa de uma correção de curso, principalmente nessa reta final do Campeonato Paulista. Tem 3 jogos para realizar ainda, o próximo contra o São Bento em Sorocaba nesta quarta-feira. E se não vencer o jogo, vai realmente se complicar na classificação para a próxima fase do estadual, viu, Fabiana? Obrigada, Alex. O preço da refeição em São José dos Campos está abaixo da média nacional, mas quem precisa comer fora todos os dias não sente isso no bolso, não. Aí aquela famosa marmita tem ajudado quem quer economizar. Se colocar na balança, fica difícil comer fora de casa. Está cada vez mais caro, né? Aumentou demais o preço de alimentação fora. Pesquisa feita pelo Datafolha só comprovou que muita gente já vinha sentindo no bolso. A refeição no restaurante ficou 8% mais cara em 2016, na comparação com o ano anterior. No país, ela custa, em média, R$ 32,94. Mas em São José dos Campos, o valor está abaixo da média nacional. Aqui em São José, o valor da refeição com prato principal, bebida não alcoólica, uma sobremesa e aquele cafezinho no final ficou em R$ 27,25. O valor é R$ 8,75 mais baixo do que, por exemplo, na cidade de Campinas, onde foi encontrada a refeição mais cara do interior do estado de São Paulo. Os comerciantes, eles conseguiram negociar melhor com os fornecedores, com o aluguel. E também muita concorrência, quer dizer, essa concorrência ela não deixou com que os preços subissem muito. Mesmo assim, Tatiane não abre mão de levar a marmita de casa para o trabalho. Comer fora, às vezes o valor de uma refeição, eu conseguiria fazer 2, 3 refeições, levando já de casa a minha própria comida. O levantamento mostrou que na cidade, a refeição no restaurante Aquilo custa em média R$ 26. A economista acha esse tipo de escolha uma boa opção, mas ressalta que é preciso ficar atento às armadilhas. Os pratos no restaurante, eles são sempre maiores do que os pratos que a gente tem em casa. Então, um prato maior a gente acaba enchendo mais. Primeira coisa, serve salada, para já fazer esse preenchimento maior do prato, né? Para dar já essa ilusão e também tá cuidando da saúde. E depois, já com o escolhido, então os pratos quentes está fazendo a segunda parte. Hernandes também fez as contas e chegou à conclusão que gastaria R$ 200 a mais para comer fora. Por isso, leva a marmita para o trabalho. Desde o começo eu trago marmita direto, todos os dias, né? Que a gente economiza bastante, é sempre bom economizar. Na empresa em que ele trabalha, todos os funcionários podem até cozinhar. O Iago aproveita a iniciativa
para economizar. Antes eu comia todo dia, de segunda a sexta no restaurante, comia por quilo, né? Eu gastava em torno de R$180 por mês. Comprando e trazendo aqui eu gasto R$100, R$80 por mês. Fica bem mais barato, né? Uma alternativa que a gente teve que procurar porque o preço está subindo muito rápido, muito alto. E tem gente que diz que não, né? Hoje é celebrado em todo o mundo o Dia Internacional do Contador de Histórias. A atividade que em tempos de internet parecia esquecida segue encantando as crianças. Como pudemos conferir numa escola de São Vicente, olha só. Olhinhos atentos, todo mundo quietinho. Mas por quê? Você está aqui esperando o quê, sentadinha aí? Uma história. É? A tia vai contar uma história? Sim. Você gosta? Gosto. Por quê? Porque é muito divertido. A história é de uma festa no céu, mas só os bichinhos que podem voar foram convidados. A tartaruga, muito esperta, não tem asas, mas deu seu jeito de aparecer na festa. Sabe o que ela fez? Ela viu que o seu urubu se distraiu e ela se escondeu dentro do violão do seu urubu. E ficou lá, ó, a tarde toda esperando a hora de voar lá pro céu. Na volta, a tartaruga ainda pegou carona com o urubu, mas sofreu uma queda. Quando ela caiu de cabeça para baixo, o casquinho dela quebrou todinho. Coitadinha, né? Os animais se juntaram e todos pegaram os pedacinhos do casquinho dela e juntou. Por isso que os casquinhos da tartaruga, eles são assim, rachadinhos. E será que o pessoal curtiu? Gostou mesmo da historinha? Quem gostou, levanta a mão, gente. Eu quero saber aqui do meu amigo Henrique. Ô Henrique, qual personagem da historinha você mais gostou? Da tartaruga. Gostei mais da tartaruga e os passarinhos e o urubu. Porque a tartaruga foi inteligente, entrou dentro do violão e eu gostei. E nesse clima de brincadeira, as crianças aprenderam valores como persistência, amizade e solidariedade. Depois eles recontam a história, no outro dia eles lembram da história. E também, né, desenvolve a linguagem oral, a escrita deles. E eles adoram. E é claro que essa história termina com uma grande festa no céu, com todo mundo aqui convidado. E olha, o negócio está tão animado aqui que eu também vou participar. E o William chegou aqui, apareceu aqui para falar das chuvas, né, William? Na verdade, não é exatamente das chuvas que a gente vai falar, não é exatamente das chuvas. A gente viu aí, Dia Internacional do Contador de Histórias. Hoje é um dia importante e nós também somos contadores de história. Com certeza. Porque nós contamos a história das pessoas. A Fabiana Kiel está no seu primeiro dia, no dia 20, a estreia dela. Né? E como é que você está se sentindo na estreia? Muito emocionada. Muito emocionada? Muito. Então prepare-se para se emocionar ainda mais, porque a gente vai conhecer a história, a trajetória e algumas pessoas especiais na vida da Fabiana Kiel. Ela é casada, tem 33 anos e mais de 10 de experiência profissional. Fabiana Kiel. Esse é o mais novo nome do jornalismo da Record TV. Eu quero dar o meu melhor, quero fazer o melhor, quero fazer parte dessa emissora. Então, para mim, é um prazer, é um privilégio, é uma honra, é um orgulho, é tudo de bom. Fabi, chegou o dia, né? Eu posso dar aquele nervosinho, mas não precisa ficar não, você tá super preparada para isso, tá bom? Que estreia linda! Isso é resultado da sua dedicação, competência e amor pelo que você faz. Fabiana tem um jeito discreto, parece calminha, mas é só conversar um pouco com ela para perceber que não faltam determinação e garra. Eu comecei a trabalhar antes da faculdade, meio que o jornalismo me conheceu, me buscou, foi atrás de mim. E eu fui aos pouquinhos conhecendo a área e aí eu mergulhei de cabeça e estou aí mais de 10 anos trabalhando com isso, com a comunicação. O último trabalho foi em uma emissora da capital paulista. Fabiana comandava o principal telejornal, ao vivo, diariamente. O trabalhador brasileiro procura alternativas em meio à crise. Nós estamos aqui para te desejar boa sorte e muito sucesso nessa nova fase da sua vida. Vai, brilha,
Você é maravilhosa, uma ótima profissional. A gente admira muito. Não era de hoje que ela tinha o sonho de integrar a equipe da Record TV. O telejornal você já conhece. Sério, ágil, interativo, com a melhor equipe de reportagem do Vale do Paraíba e Litoral Paulista. Agora, prepare-se para conhecer a nova apresentadora, Fabiana Aquil. Que você seja muito, muito feliz nessa nova emissora e que nós te desejamos toda a sorte e sucesso do mundo, meu amor. Quando a gente conhece a família das pessoas, a gente acaba conhecendo mais as pessoas e chegando próximo a elas. A Fabiana Aquil, ela hoje apresenta pela primeira vez o SP Record. Não vai mais conseguir falar. Não vai mais conseguir falar, mas você vai ter que falar alguma coisa por esses depoimentos. Todo mundo escondeu de você que ia fazer esse depoimento aí, para poder dar as boas-vindas para você, sua família, que você compartilha com os nossos telespectadores. São as pessoas mais importantes, né? Eu não vou conseguir. Muito obrigada, gente. É só o que eu consigo. Eu hoje sou gratidão a vocês e a todos vocês aqui. Só isso. É um dia muito especial, um começo. Quero que você fale. Dá para apresentar mais alguma coisa hoje ou não? Pessoal da internet, aliás, as redes sociais do SP Record, a gente está fazendo aqui ao vivo. Se você estiver na internet, nas redes sociais do SP Record, tem os endereços aqui que a gente vai colocar para que você possa se manifestar, possa dar as boas-vindas, possa participar diretamente do SP Record. E a Fabiana Aquil, seja bem-vindo. Obrigada. Tchau, gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu não posso